Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós pedimos a Deus, o Teu Espírito Santo, que venha sobre nós nesta manhã de sexta-feira, em que celebramos a memória de São José Operário. Dai-nos a graça, Senhor, de cumprirmos bem o nosso trabalho, de realizarmos com perfeição, segundo as nossas capacidades, o ofício que o Senhor nos confiou. E que o nosso coração hoje seja uma terra boa, no qual se frutifica os dons de Deus semeados em nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós celebramos, como nós rezamos já nessa oração inicial, a memória de São José Operário. E o evangelho que a igreja nos propõe é o evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 54 a 58. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus aceita ser chamado de filho de carpinteiro. É interessante esses detalhes que o Evangelho nos coloca, que mostram a origem humana e divina de nosso Senhor Jesus. A origem divina, porque Ele é Deus desde toda a eternidade. E humana, porque a partir de um momento, de um tempo específico, o corpo de nosso Senhor Jesus foi construído na linguagem de Santo Atanásio. Deus construiu o corpo de Cristo, o templo do Senhor no seio da Virgem Maria. Então, nesse exato momento, quando o nosso Senhor se encarna no seio da Virgem Maria, podemos dizer que agora Deus está realmente inserido no tempo. Ele nunca esteve longe de nós. Não é que antes da encarnação de nosso Senhor, Jesus estivesse longe. Esteve sempre presente, desde a criação, porque Ele é Deus. Nunca houve um momento que Ele não estivesse perto de cada um de nós. Mas Ele quis vir através da geração humana. É claro que São José não colaborou fisicamente nessa geração, porque Jesus nasceu apenas da Virgem Maria, concebido pelo Espírito Santo. Mas Deus quis ter um pai. Deus quis ter um homem ao lado da Virgem Maria para proteger nosso Senhor Jesus. E todos sabiam disso. Todos sabiam que Jesus foi criado por um pai e por uma mãe. Não é à toa que essas pessoas que ainda não conheciam Jesus como Deus, perguntaram: de onde vem essa sabedoria? E esses milagres? Por que eles fazem essa pergunta? Porque eles conheceram Jesus, ou escutaram falar sobre Jesus, que vinha da terra de Nazaré. Jesus que nasceu em Belém. Os seus pais não são estes? O seu pai não é aquele carpinteiro? E bem provável que nosso Senhor Jesus era carpinteiro também. Porque era um costume, até pouco tempo, que os filhos seguissem a profissão dos seus pais e desde criança trabalhassem naquele ofício para ajudar a família nas suas necessidades. Jesus é o filho do carpinteiro. Não sabemos, o Evangelho não dá esse detalhe, também não é necessário, se São José estava vivo aqui neste momento. Não sabemos. Bem provável que quando Jesus iniciou a sua vida pública, o seu pai São José já não estava neste mundo, já tinha falecido santamente. O que nós podemos aprender com São José? Que nós devemos cumprir bem o nosso trabalho.
que devemos cumprir bem o ofício que Deus nos colocou. Cada um de nós tem um talento, cada um de nós tem um dom, e Deus não nos chamou para ficarmos à toa. E existe até uma parábola que Nosso Senhor conta, que vai atrás dos empregados, atrás de trabalhadores, e vai procurando aquelas pessoas que muitas vezes estão à toa sem fazer nada. E vai procurando, contratando quem vai trabalhar na minha vinha, quem vão ser os trabalhadores. Praticamente ninguém aceita. Também temos aquela parábola do espinheiro. Deus chama cada um para servir, para gerar frutos. Então a figueira não quer gerar os seus frutos, a videira não quer dar a uva, e cada um vai renunciando à sua missão, renunciando ao seu ofício, à sua missão, até que sobra para o espinheiro. E o espinheiro aceita. E o espinheiro agora se torna um rei, né? Uma parábola, uma figura do que aconteceu com o povo de Israel, né? Então, isso que acontece quando nós renunciamos à nossa missão de cristão, à nossa missão de servir, à nossa missão de sermos santos, sermos sal e luz neste mundo. Então, a inspiração que São José nos dá hoje é essa. E temos que pedir a Deus essa graça. E isso é santidade também. Nós pensamos na santidade apenas no aspecto espiritual, de rezarmos, de nos conformarmos a Deus, e isso é verdade, mas nos esquecemos também que a nossa santidade se realiza no concreto de nossas vidas, se realiza no cotidiano, nas pequenas coisas que fazemos com amor, que fazemos na medida do possível com perfeição também. Que São José interceda por nós, para que possamos também ser fiéis ao trabalho, ser fiéis à missão que Deus nos concede. Pela intercessão de São José, que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.